Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre as formas de armazenamento dos medicamentos, tá? Primeiro nós vamos iniciar como deve ser a forma correta desse recebimento. O que é que eu devo fazer, o que é que eu devo prestar atenção no momento em que eu recebo esse medicamento do nosso fornecedor. Então eu preciso me atentar à sua forma física, eu preciso ver, verificar se esse medicamento não está quebrado, se esse medicamento não está amassado. Então eu preciso dar uma olhada quanto a isso, eu preciso me atentar a essas informações no ato do recebimento, tá? Então, nós sempre ouvimos falar, nós já discutimos em sala, logo no início, que nós não devemos consumir nenhum tipo de alimento em que sua embalagem esteja danificada. Então, isso cabe também aos medicamentos, tá? Então, é importante que a gente consiga verificar tudo isso no momento em que nós recebemos esse medicamento, tá bom? E também no ato da entrega ao nosso cliente, tá bom? Então, nós precisamos entender como deve ser essa composição desse medicamento, como que eu devo mantê-lo, será que é dentro da geladeira, será que é fora, certo? Nós já compartilhamos também com vocês sobre o armazenamento de medicamentos em cima das geladeiras, não é interessante, porque isso pode mudar a composição do medicamento, certo? Porque a geladeira é um local onde esquenta em alguns momentos, né? Então não é interessante que a gente coloque esse medicamento na sua parte superior, externa, certo? Então, isso é um ponto muito importante para a gente repassar para os nossos clientes, tá bom? Então, se o medicamento ele deve ficar dentro da geladeira, eu preciso passar essa informação para o meu cliente, tá bom? Então, nós que somos os transmissores das informações, então eu preciso falar isso para o cliente para que ele não tenha nenhum tipo de alteração física no seu medicamento, tá bom? Nem física, nem química. Então, vamos lá sobre a estocagem. Como deve ser feita a estocagem? Alguns medicamentos, eles precisam ser estocados dentro de freezers, lugares mais resfriados. Então, é importante que isso se mantenha até o momento da venda, Então, o momento que ele pode ficar fora da geladeira é simplesmente o momento em que o cliente o recebe na farmácia e vai até a sua casa. Mas passando disso, ele não pode se manter muito tempo fora da geladeira, tá bom? A segurança quanto à proteção de armazenamento, como nós já havíamos falado, tá? O controle de estoque, sempre verificar se aquele medicamento está chegando ao fim, para que você consiga solicitar. Alguns medicamentos, eles precisam ter na farmácia, tá? A sua falta, ele pode causar um dano para a comunidade, lembrando que o serviço de farmácia, o serviço de drogaria, ele é um serviço comunitário, então ele precisa se manter em dias quanto ao estoque, tudo isso, para que não falte naquela comunidade aquele tipo de medicamento, tá? Então é muito importante que a gente fique atento aos estoques. Se tiver algum tipo de epidemia, se tiver algum tipo de doença que esteja ocorrendo ali naquele ambiente, naquela comunidade, é importante que as farmácias tenham um estoque para manter a saúde daquelas pessoas, certo? Então é muito importante que a gente sempre tenha controle dos estoques. E a entrega, como nós já pontuamos também um pouco aqui, tem que ser de forma efetiva. Nós precisamos entregar um medicamento em sua forma real, em sua forma correta, tá? Nenhuma alteração deve existir no ato da entrega. E agora nós vamos falar sobre as estabilidades dos medicamentos. Existem algumas estabilidades, que aí eu gostaria também que vocês se atentassem a isso. Existe a estabilidade química, física, microbiológica, terapêutica e toxicológica. Então, é importante que a gente preste um pouco de atenção nisso, tá? A química. As substâncias, elas precisam se manter ativas, não existindo nenhum tipo de alteração. E essa alteração vai ocorrer se eu colocar esse medicamento em um lugar que não devo, certo? Então, se é para ele ficar na geladeira e de repente eu coloco ele fora da geladeira, vai ocorrer uma alteração química nesse medicamento, que não é bom, o que vai causar um efeito contrário no paciente. A física é quanto à sua embalagem, se está danificada, é importante que a gente se atente a isso. A microbiológica, existem alguns medicamentos em que a sua composição é por compostos microbiológicos, então eles precisam se manter ativos até o momento que o paciente vai ingerir aquele medicamento. Então, e essa ativação ela vai permanecer durante o seu armazenamento. Terapêutica, é importante que esse medicamento se mantenha em atividade terapêutica ok, inalterada, tá? É importante que não haja nenhum tipo de alteração nesse sentido.
E a toxicológica, né, que se trata da toxicidade dos medicamentos, que deverá se manter, né, extremamente baixa ou inalterada. Porque claro que vai ocorrer algum tipo de alteração, mas que essa alteração ela não chega a ponto de danificar. Por isso que eu falei, se o medicamento é para se guardar na geladeira, ele consegue se manter ali pouco inalterado até o momento em que o cliente chega em casa, certo? Então alterações vão existir, mas que essas alterações elas não sejam ao ponto de danificar, certo? E aí eu gostaria que vocês pudessem acompanhar aí na apostila de vocês, unidade 5, tá? Que vocês pudessem ver alguns exercícios que tem ao final, tá bom? A primeira questão que tem faz a seguinte pergunta: onde devem ser armazenados os medicamentos sem necessidade de refrigeração? E aí cabe a gente pensar, onde é que esses medicamentos devem ficar? Será que é no chão? Será que é numa prateleira? Né? Onde devem ficar? É isso que eu gostaria que vocês pudessem pensar e responder. Não se atentem somente ao erro, mas sim às informações que eu já repassei e que a gente consiga discutir na próxima aula, certo? Então, eu peço também que vocês leiam o material que antecede essas questões, que aí vão dar um suporte maior para vocês poderem responder as questões que seguem, certo? E aí um ponto interessante quanto a essa questão. Fala aqui, né, que os medicamentos que não precisam ficar em refrigeração, eles podem ficar no chão. E aí, mas eu já vi um medicamento que fica no chão. Se você viu, estava de forma errada. Nenhum medicamento ele deve ficar no chão, né? Por mais que o ambiente, não tem prateleira suficiente, enfim, é preciso dar um jeito. Nenhum medicamento ele pode ficar no chão. O chão passa por diversas alterações em sua temperatura, tá? Então, isso pode alterar a composição do medicamento. Então, é importante que esses medicamentos fiquem em lugares apropriados. E aí, cabe a vocês agora responder em que lugares são esses, tá bom? E aí, eu gostaria que vocês pudessem responder essas questões, tá? Pesquisassem um pouco mais sobre o que eu acabei de falar para vocês quanto às estabilidades dos medicamentos, tá? Suas formas, como devo manter sua forma química, física, microbiológica, terapêutica e toxicológica. Deem uma pesquisada, tá bom? Para que vocês consigam entender um pouco mais sobre isso, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente durante a semana. E no sábado a gente se encontra para discutir melhor essas questões que vocês vão responder, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.